A obra que eu escolhi para falar é o Museu Judaico, do Daniel Limbersheim, que está situada na Alemanha, em Berlim, na rua Limbanstrasse. E os pais do Daniel, eles sobreviveram ao Holocausto, então isso influenciou diretamente nas características do museu, além dele ser judaico. E ele é composto por 2 volumes, essa pré-existência, que é de origem barroca, e esse volume aqui diferente, que remete a uma estrela de Davi desconfigurada. Para tu entrar nesse museu, tu precisa entrar pela pré-existência, e nessa pré-existência onde tem a loja de souvenirs, onde tem salas para eventos e salas para exposições temporárias. Quando tu entra na pré-existência, tu vai para o andar subterrâneo e tu entra para essa parte do museu em cinza. Uma coisa é que essas fenestrações, elas são estreitas justamente para entrar pouca passagem de luz, para remeter aos sentimentos que os judeus tiveram quando eles estavam nas câmeras de gás, por exemplo. E esses detalhes no teto remetem, junto com as fenestrações, áreas da malha urbana de Berlim, onde ocorreram alguns ataques ao povo judeu, algumas mortes e perseguições. Então ele faz essa analogia também. Outra coisa que o Daniel trabalha também nesse museu é os vazios. Essas partes em preto aqui são vazias, que ele chama de voids, e ele também trabalha isso. O museu ele é dividido em 3 eixos, que é o eixo da continuidade em azul, o eixo do exílio em verde e o eixo do holocausto em laranja. O eixo da continuidade ele está guiado por esse alinhamento com essa fachada, e ele é um dos trechos mais longos, composto por um monte de escadaria, justamente também para cansar o visitante. Nesse eixo, ele tem várias vigas estruturais que ele toma partido estético, esse contraventamento que ele pega como partido estético. O eixo da continuidade, ele liga para os outros 2 eixos. E no eixo do holocausto, que é esse em laranja, para tu passar por ele, tu tem que passar por esse único void, que esse void aqui é o único que é passável, que tu consegue passar. Os outros, eles são vedados. E para tu passar, para tu chegar no eixo do holocausto, tu tem que passar por uma intervenção de um artista israelense, onde tem um monte de carinhas tristes. E nessas carinhas tristes, elas são feitas de aço, e para tu passar para a torre do holocausto, que ela tá aqui, né, essa torre do holocausto, que é essa aqui, para tu passar para a torre do holocausto, tu precisa pisar por essas carinhas tristes. E nessas carinhas tristes, como elas são feitas de aço, elas fazem muito barulho quando tu pisa. E essa parte esse void aqui, ele é feito todo de concreto. Então, quando tu pisa nas carinhas, reverbera por todo o museu esse barulho. E as pessoas conseguem ouvir. E isso remete, o arquiteto e esse artista, eles fizeram com que uma simbologia de que para tu chegar nos teus objetivos, tu precisa pisar pelas pessoas. Então, para tu chegar na torre do holocausto, tu precisa pisar nessas carinhas, então tu precisa pisar nessas pessoas. Esse eixo do holocausto, ele é um eixo super estreito e de concreto também. Então, ele tem pouquíssima luz, e ele chega no final na torre do holocausto, que não tem saída. Então, para tu sair, tu vai ter que voltar por onde tu veio. E a torre do holocausto, ela só tem uma micro passagem de luz, que ela não... e sem ventilação nenhuma, justamente para a pessoa se sentir sufocada e passar essa ideia para o visitante do que os judeus sofreram nas câmeras de gás, por exemplo. O museu todo ele tem uma ventilação bem restrita, em função de buscar mais essas sensações, e a iluminação também é uma iluminação bem difusa, não é muito iluminado o museu. E depois o eixo do exílio, ele vem por esse que está em verde, e ele acaba no Jardim do Exílio. Nesse jardim, ele tem 49 pilares inclinados, eles estão aqui, são 49 pilares inclinados, e eles são ocos, preenchidos com terra de Berlim, e o pilar do meio, ele é preenchido com terra de Jerusalém. E no topo desses pilares foram plantados vegetação para simbolizar uma ideia de evolução, de conseguir se reerguer. E esse jardim, ele é inclinado em 12 graus, e ele também se mexe, justamente para dar essa ideia de que a pessoa precisa do outro. Ela não consegue sair sozinha, ela precisa de uma outra pessoa para continuar a sair, para poder sair do local, desse jardim. Outra coisa interessante é que ele é feito todo de chapa de zinco por fora, e por dentro ele é feito de concreto armado. E como relevância arquitetônica seria esses inúmeros conceitos que o Libersheim trata, essa inúmera
além dele ser um edifício figura, claro, ele trata também essas inúmeras conceituações. Esses números, ele justifica a arquitetura e as decisões arquitetônicas dele com os conceitos, o que pode ser muitas vezes bom, mas muitas vezes ruins, pois ele pega os seus conceitos pessoais e ele aplica nessa arquitetura. Tanto que essa interpretação que eu tô passando aqui para vocês, para o senhor, pode ser interpretada de outra maneira por outras pessoas. Então é uma coisa bem pessoal.